Bom dia, meu povo e minha pova! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Infelizmente, em razão desse vírus que acomete a cada um de nós no mundo inteiro, não poderemos estar presentes, juntinhos, dar aquele forte abraço, fazer aquele cumprimento bacana que comumente fizemos durante as nossas aulas. Mas isso não vai nos impedir de estarmos juntos. Estaremos juntos a partir de agora por meio dessas videoaulas. Contem comigo. Vamos dar continuidade ao ano letivo de 2020, vamos ampliar o nosso conhecimento gramatical em língua portuguesa e sucesso para cada um de nós. Certo, pessoas? Vamos lá, então. Daremos início, então, ao módulo 3, Estudo dos aspectos semânticos e contextuais da linguagem 2. Nós precisamos levar em consideração uma série de outros fatores que não fazem necessariamente parte de um texto verbal, por exemplo. Existem as linguagens não verbais, a linguagem corporal, que ela contribui para a construção de sentido. A comunicação é um tema muito explorado nas edições do Enem. Os usos convencionais e criativos da língua estão presentes na construção de textos dos mais variados gêneros. Além disso, é preciso reconhecer que o nosso principal código, a língua portuguesa, não se realiza apenas com base no presente, na realidade. Ela se constrói ao longo do tempo e do espaço. Dessa forma, manter viva a memória da língua contribui para que os sentidos sejam construídos, mesmo em um texto atual. Soma-se a essa importância dos recursos e da memória da língua a linguagem corporal. Por meio dela, se produz comunicação. O gesto, a postura, o olhar também se convertem em instrumentos de linguagem. Mais ainda, criam percepções sobre hábitos, vícios e estilos de vida do homem. Neste módulo veremos alguns conteúdos. Linguagem corporal, a importância da relação corporal para o princípio da comunicação. Recursos expressivos, figuras de linguagem, por exemplo. Sentido conotativo e denotativo. Também memória e identidade da língua. Então vamos lá, galerinha. Levando em consideração a linguagem corporal, nós precisamos entender que o corpo possui a capacidade de se comunicar. E ele é visto como um produto do meio social, estético e histórico. O que temos aí nessa chart? Bom, ela está descontextualizada, mas de qualquer maneira nós podemos entender que tem aí um mosquito, né, extremamente tranquilo, levantando um peso representativamente de uma massa muito maior que a dele, sem muito esforço físico, com tranquilidade, em razão da postura como ele está em pé, segurando tudo só com um braço, outra mão na cintura, pernas cruzadas. Então ele demonstra ter bastante força, levantando aí um peso representativo e com tranquilidade, não é mesmo? Agora, se nós levarmos em consideração um outro enunciado junto desse texto, como por exemplo essa questão que faz parte do item para começar do livro de vocês, a cada verão o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, traz preocupação para os brasileiros. Então nós vamos entender aí que se trata do Aedes aegypti, esse mosquito que segura essa barra de ferro. A charge retrata essa situação a que o país está submetido. Considerando os objetivos da charge, sua posição crítica se dá na medida em que? Qual é a crítica que a charge posiciona, levando em consideração que o Aedes aegypti é um mosquito transmissor da dengue e nos traz preocupação? Ele compara o mosquito a um esportista, por isso que devemos ter preocupação? Ele enfatiza o poder da resistência do inseto? Ele elege o mosquito como vilão da saúde? Ele atribui características humanas ao mosquito? Ou ele ignora a gravidade da questão por meio do humor? Aqui acreditamos que a resposta correta é a letra B. Por que a letra B? Porque enfatiza o poder da resistência do mosquito. O mosquito é muito forte, ele é tranquilo, ele tem força, ele dá conta de tudo, não é? Então,
para marcarmos a questão, deveríamos assinalar aí a letra B. Por que a letra A não satisfaz? Compara o mosquito a um esportista. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou comparando o mosquito a um esportista. Eu estou fazendo uma referência ao esporte, mas mostrando que esse mosquito ele tem muita força, ele tem muita resistência, ele consegue muita coisa. Elege o mosquito como vilão da saúde? Não, ele não é visto aqui como um vilão, mas visto como alguém bastante forte. Atribui características humanas ao mosquito? Sim, atribui características humanas ao mosquito, mas considerando os objetivos da charge, a crítica que se dá aí não é caracterização humana, não é personificação, é a resistência que o mosquito tem e a capacidade grande dele de transmitir a dengue. Ignora a gravidade da questão por meio do humor? Não, muito pelo contrário, não ignora a gravidade da questão. Enfatiza a gravidade da questão, levando em consideração a resistência que o mosquito tem. Certo, pessoas? É necessário enfatizar esses dois conceitos, denotação e conotação. A denotação faz referência ao sentido do dicionário, o sentido real. E a conotação, por sua vez, faz referência ao sentido figurado. Então, o sentido real e o sentido figurado. Às vezes nós nos confundimos com as palavras, mas vamos lembrar que denotação é o sentido do dicionário, o sentido real. E conotação é o sentido figurado. Aí dentro dessa ideia de sentido figurado, nós temos esse anúncio publicitário que diz o seguinte: tem aqui a figura de uma fruta, né, de um abacaxi. Este é o produto que você recebe quando vende seu voto. Quando vende seu voto, você recebe um abacaxi. Isso daqui está no sentido denotativo, ou seja, nós recebemos mesmo a fruta, o abacaxi, quando vendemos o nosso voto? Não, né? Então aqui está no sentido conotativo. Nós vamos receber um abacaxi, uma coisa ruim. Nesse sentido, o abacaxi aqui, ele é pejorativo. Quando nós vendemos o nosso voto, nós não temos direito de reclamar, de questionar qualquer coisa, porque nós somos comprados. Então, houve uma venda e vendeu, você não tem mais direito a nada. É essa a ideia da venda, né? Enquanto o produto é seu, ele é de sua propriedade. A partir do momento que você vende, você não tem mais direito sobre ela. Por isso que você acaba recebendo um abacaxi. Voto não é mercadoria, não é venda. Então aí uma linha publicitária valorizando a questão do voto aqui no Brasil. Seguindo essa linha das figuras baseadas em conotação, nós vamos fazer referência a algumas delas para vocês recordarem. Por exemplo, o pulmão do planeta está ameaçado de destruição. O pulmão do planeta está ameaçado, o planeta não tem um pulmão, mas quando eu digo pulmão do planeta, eu estou fazendo uma referência à Amazônia, então tenho aqui uma metáfora, porque não é o pulmão do planeta, é uma representação da Amazônia, por exemplo. Essa moça é agressiva feito uma onça. Aqui eu já tenho uma comparação. E a diferença básica entre a metáfora e a comparação está na maneira como as palavras estão dispostas. Se eu dissesse que essa moça é uma onça, eu teria uma metáfora. Agora, quando eu digo que ela é agressiva feito uma onça, o feito quer dizer que ela não é uma onça. Eu estou comparando, é uma símile também. Ela leu Machado de Assis. Na verdade, ela não leu Machado de Assis, ela leu os livros de Machado de Assis. Então, estou trocando aqui o autor pela obra. Temos um exemplo clássico de metonímia. Que bom que você chegou tão cedo. Talvez aqui uma frase dita numa situação de atraso, né? Se essa frase for dita numa situação de atraso, nós estamos sendo irônicos, porque na verdade não foi bom ele ter chegado tão cedo. Ou melhor, ele não chegou cedo, ele chegou atrasado e essa frase representa uma ironia. Ele partiu desta para melhor. Quando nós temos a intenção de amenizar uma dada situação utilizando recursos conotativos, nós temos um eufemismo. Daí, a pedreira, restavam apenas 50 passos. A pedreira não tem relação humana, nós temos aqui uma personificação. Quando nós damos ações humanas a seres inanimados.
E já falei 1 milhão de vezes isso para você. Aqui um exemplo clássico do exagero, da chamada hipérbole. Vamos então resolver esta questão da situação-problema que está lá na página 78 do livro de vocês. Observe esta questão do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, de 2011. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia de... Bom, o que nós temos aqui? Pessoas caminhando em direções diferentes, cada uma delas pensando numa letra isoladamente, mas que no conjunto representa a solidão das pessoas. Não é? Então, um pensa no S, o outro pensa no O, o outro pensa no L. Cada pessoa pensa numa letra. E o conjunto desse pensamento das pessoas representa a solidão. A solidão, porque a letra também está sozinha no pensamento delas. Né? Elas estão sozinhas. Elas estão aí com o quê? Dificuldade de conexão entre as pessoas? Sim, elas estão com dificuldade de conexão entre as pessoas. Elas vivem sozinhas, elas vivem isoladas. Então, deveríamos marcar a letra A. A aceleração da vida na contemporaneidade não tem a ver com isso, né? Desconhecimento das possibilidades do diálogo. Não é o desconhecimento das possibilidades do diálogo, não que elas não possam conversar, mas elas demonstram uma dificuldade de se conectar, porque cada uma pensa numa coisa e esse conjunto de cada uma pensar numa coisa representa a solidão. Desencontro de pensamentos sobre um assunto? Não, na verdade o pensamento delas aí é comum, né? As pessoas se sentem tristes, se sentem solitárias e, portanto, a letra A satisfaz essa questão, dificuldade de conexão entre as pessoas. Então agora, galerinha, vocês devem fazer os exercícios do Praticando o Aprendizado do 1 ao 5 da página 80 e 81. Até a próxima!